Muitas pessoas, quando estão passando por problema, em vez de buscar a Deus, se afasta de Deus. Aí o que é que a Bíblia diz? Jesus, ele disse que existe castas de demônios e demônios, que eles são os causadores de doença, causadores de esfriamento espirituais, causador de parar projeto de pessoas, planos espirituais das pessoas. E Jesus disse que esses demônios só saem com oração, jejum, esforço. Não é se afastando de Deus, não é parando de orar, não é parando de jejuar que você vai vencer teu inimigo. É você se envolvendo em campanha, é você lutando pelos seus objetivos, orando e dizendo: Deus, eu não paro enquanto eu não receber minha vitória. Mas muitos são fracos. Muitos são fracos. Eu já vi muitos pastores parando. Eu já vi muitos pastores que começaram tão bem, mas não quer pagar o preço do jejum, não quer pagar o preço da oração. E aí chega para o pastor presidente e diz: pastor presidente, eu tomei uma decisão, eu vou dar um tempo para Deus. Em outras palavras, eu vou dar um tempo para o diabo destruir a minha vida. Porque se nós buscando a Deus já é peleja, já é luta, agora imagina se afastando de Deus, meu irmão. Imagina nós deixando de orar, de jejuar, de buscar. Jesus, ele disse em sua palavra que se nós se mostrar fraco no dia da nossa peleja, você será destruído. Olha para seu irmão e diga: se você se acovardar, se você se mostrar fraco no dia da tua peleja, diga para teu irmão: tu será derrotado. O diabo vai vencer você. Diabo não vence pessoas de fé. O demônio não pode parar pessoas que têm autoridade do Espírito Santo. Diga agora a Deus: o diabo só para covarde. O diabo só para pessoas que não querem compromisso com Deus. Ele freia pessoas que não têm compromisso com Deus. Mas se você ora, se você jejua, se você busca, é o diabo se levantando e você colocando ele por terra em nome de Jesus. Olha para teu irmão e diga: o diabo quer roubar os teus planos. Diga: o diabo quer roubar o teu chamado. Você vai deixar? Você sabe quantas vezes eu já passei por luta, perseguição, aflição, dificuldade. Mas você sabe quantas vezes eu cheguei para o pastor presidente pedindo tempo para o diabo? Nem uma vez. É o diabo me atacando, ele se levantando. Eu vou contra ele pelo poderoso nome de Jesus. Eu boto ele por terra pelo poderoso nome de Jesus. Agora, se eu me acovardasse, chegasse para o pastor presidente, ei, manda outro pastor para cá, eu mostraria que eu era um covarde. Olha, pastor, e diga: Deus não tem compromisso com covarde. Diga: Deus não tem compromisso com covarde. Diga: Deus só tem compromisso com pessoas valentes. Diga agora: pessoas de fé, pessoas de autoridade, pessoas que têm ousadia do Espírito Santo. Mas você sabe por quê? Que muitas pessoas às vezes quer largar seu chamado porque não quer pagar o preço da oração, não quer pagar o preço do jejum, quer viver na carne, quer viver dando lugar para o diabo. E aí Satanás, ele passa a ter poder e autoridade sobre a tua vida. Mas eu quero ver o diabo tocar no ungido e na ungida de Deus. O diabo tem que olhar para você, ele tem que baixar a cabeça e dizer: eu não posso tocar em você porque você é daquele lá de cima. Uma certa vez Jesus, ele deu talentos. A um deu um, a outro deu mais. E quando o Senhor veio da vinda, ele perguntou aos que deu mais: vocês granjearam? Disse: Senhor, está aqui. Está aqui o que o Senhor me deu e está aqui mais tanto. Mas aí Jesus chegou para aquele que tinha dado só um. Você sabe o que ele fez? Ele escondeu. Olha para seu irmão e diga: não enterre o teu talento. Diga: não enterre o teu chamado. Diga: porque um dia Deus vai cobrar de você, viu?
E sabe o que é que Deus vai olhar na tua cara e vai dizer: servo mau e perverso, cadê o talento que eu te dei? Não, Senhor, escondi. Escondi. Sabe o que é que Jesus vai dizer para você? Servo mau e perverso. Muitas pessoas têm desejo de ser pastor. Muitas pessoas têm desejo de ser obreiros, missionários, porque vê pessoas fazendo e acha bonito, pensa que é fácil, mas quando começa a fazer, descobre que para ser vai ter que pagar preço. Mas aí não quer pagar o preço, sabe por quê? Muitas pessoas querem viver na vida do pecado, e o pecado nunca vai deixar você jejuar. Olha para seu irmão: o pecado não vai deixar você jejuar, o pecado não vai deixar você orar, o pecado não vai deixar você ler Bíblia, o pecado não vai deixar você buscar Deus na madrugada. Ele não vai, porque o pecado esfria o crente. Quando você vê um crente: estou frio, estou fraco, preciso de tempo, não sei o que, é porque está em pecado. Eu tenho 26 anos que trabalho de obreiro, pastor, mas sempre fui essa pessoa que eu sou. Eu não baixo a cabeça para o diabo, porque os problemas que vêm para mim não é meu, é do Senhor Jesus. Diga: olha, Deus, se você aprender isso, os problemas que você colocar na mão de Deus, você vai ser um vencedor, você vai ser vitorioso. Mas sabe por que o diabo está atacando muita gente, destruindo com muitas pessoas, irmão? Vem aqui no dia de domingo que você vai ver. Vem aqui no dia de domingo, bate uma foto, aí tu observa que todo domingo é a mesma pessoa que está pagando o preço por sua vida e pela vida de vocês. Você sabe quantas vezes demônio me envergonhou aqui dentro? Nenhuma, e nem vai envergonhar. Sabe por quê? Porque eu estou diante do altar de Deus buscando Jesus de dia e de noite. Já veio tantas coisas para me parar, tantas coisas para tentar me prender, tantas coisas para fazer eu desistir. Mas sabe quantas vezes eu desisto, irmão? Nenhuma. Uma certa vez Pedro estava pregando, Jesus estava pregando, era uma multidão tão grande, que vinha só comer pão, que vinha só atrás de milagres. Mas quando Jesus chamou para o compromisso, as pessoas começaram a arredar o pé, uma em cada uma. Aí o apóstolo olhou para Jesus e disse: mestre, essa tua palavra foi tão dura, mestre, porque a multidão está indo embora, eles estão te abandonando. Jesus disse: quer ir com esses covardes? Aí Pedro disse: não, não, Senhor, de forma nenhuma, eu vou continuar sendo valente, eu vou andar contigo, pregar contigo, orar por Deus, expulsar demônio contigo, orar em aleijado, orar em cego, fazer milagres e prodígios em teu nome, Senhor, mas eu nunca vou me afastar da tua presença. Olha para o Senhor e diga: deixa de ser covarde. Tem que parar de ser covarde, irmão. Toda vida que você peca, toda vida que você nega a fé, toda vida que você faz coisa errada, você está crucificando Jesus naquela cruz novamente, irmão. Aí você fala de Judas, aí você fala dos sacerdotes que mataram Jesus naquela cruz. Você sabe quem foi que matou Jesus? Foi o pecado. O pecado que levou Jesus àquela cruz. E toda vida que você peca, tu continua matando Jesus naquela cruz. De qual multidão você quer ser? Dos que mataram Jesus, ou daqueles que estavam no pé da cruz adorando Ele pendurado? Qual é a multidão que você quer seguir? É dos covardes, que na hora que Jesus estava pregando na cruz, fez de conta que nem conhecia Ele? Ou daqueles que estavam no pé da cruz dizendo: está te matando, Senhor, mas eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Era um ladrão de um lado, um ladrão do outro, dizendo, o outro zombava, dizendo: se tu é filho de Deus, desce daí. Desce daí, mestre. Aí crerei que realmente tu és. O outro ladrão olhando para ele e disse: tu nem morrendo tem temor a Deus? Não sabia vós que nós estamos aqui porque nós somos ladrões e salteadores? Mas esse que está em nosso meio é o Filho de Deus, ele não cometeu pecado algum.
Enquanto um zombava, o outro repreendia o outro, dizendo que ele era o filho. Agora, como é que um homem ia acreditar que ele era o filho de Deus, estando na mesma condição, pregando numa cruz? Diga: quem ama Deus, não existe obstáculos. Ele olhou para o mestre e disse: mestre, eu sei que eu sou um pecador desgraçado, eu sei que eu não tenho merecimento nenhum, Senhor, mas, Senhor, se eu tiver uma oportunidade, perdoa meus pecados. Naquela mesma hora, Jesus blandou, sentindo dores e pendurado naquela cruz, porque não saiu uma palavra da sua boca. Mas naquela hora ele olhou para aquele ladrão e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Diga glória a Deus. Ele não pediu para Jesus tirar ele da cruz, ele pediu para, quando o espírito dele sair do corpo dele, levasse ele para a glória do Senhor. Olha para seu irmão, diga: deixa de ser covarde. Diga: deixa de trair Deus. Diga: deixa de negar a fé. Quem ama não trai. Quem ama a Deus não trai Deus. Quem ama a Deus não volta atrás. Quem ama a Deus não chega com a carteirinha: está aqui, pastor, eu não quero ser mais crente não, porque alguém olhou de cara feia para mim, porque estou passando por luta, por problema. Quem ama a Deus, irmão, faz como Jó, rapando a ferida lá. Ele perdeu o gado, perdeu o filho, perdeu a esposa, ele perdeu tudo. A esposa diz: blasfema contra o teu Deus, e morre. Ele olha, paralisa, assim como fala uma louca, fala: tu nunca deixei de adorar o meu Senhor. Era rapando as feridas em cima e adorando a Deus, olha. Ele diz: nu vim e nu voltarei ao meu Senhor. Mas hoje qualquer coisinha é motivo de deixar de buscar a Deus. Hoje qualquer imprensazinha, a pessoa quer chegar: pastor, aqui eu não quero ser mais obreiro, eu não quero ser mais pastor, eu não quero ser mais presbítero. Mostra que é covarde. Porque enquanto o exército de Saul estava tremendo na base por causa do inimigo, Davi, quando chegou lá, ele não viu obstáculo. Olha, pastor, diga: obstáculo é para quem não tem fé. Você sabia disso? Eu vou mostrar para você que o obstáculo é para quem não tem fé, porque quem tem fé não vê obstáculo. Quem tem fé não vê gigante. Quem tem fé não vê problema. Quem tem fé não vê dificuldade. Quando Davi olhou lá, Davi viu o exército todo tremendo, Saul tremendo com medo, mas ele disse: eu sou valente, eu vou vencer os nossos inimigos. Menino, tu é pequeno, você não vai vencer, é homem de guerra, homem de batalha, é um gigante. Nós que somos comandantes não conseguimos vencer ele. Você, aí ele disse: não, é porque vocês vão com espada, vão com escudo, mas eu vou na autoridade do nome de Jesus. Não tem gigante que não caia por terra quando você pronuncia o nome do Senhor, e que Deus vê fé no teu coração. As portas que estão fechadas vai se abrir, a doença que tiver no teu corpo vai embora. Não importa o problema que está na tua vida, seja obra de magia, de feitiçaria, seja o que o diabo destruiu a tua família, Deus ele vai reconstruir através da tua fé. Por isso que a Bíblia diz: pela tua fé será salvo tu e a tua família. Mas o problema é que é covarde. O problema é que aceita a derrota. O problema é que não quer pagar preço. Eu ia pregar isso aqui hoje, mas Deus mudou toda a história. Muitas vezes Deus dá chamado tão lindo às pessoas, mas entenda que Deus vai te provar. Todo ungido de Deus e ungido de Deus são provados por Deus. Todo ungido e ungida de Deus vai passar luta, perseguição, aflição, dificuldade. Muitas vezes você vai se esconder em caverna, mas o Senhor vai te arrancar lá de dentro. Diga glória a Deus. Deus está querendo renovar aqui projeto de vida para pessoas aqui hoje. Deus está querendo levantar chamados que estão se apagando. Deus está querendo renovar a fé que está pequenininha. Rebecaia, tem pessoas que iam parar.
Tinha pessoas enterrando o talento aqui, por isso que Deus mudou essa história. Essa pregação era aquela ali, mas Deus diz: fala, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir, que não pode parar o seu chamado. Lembra de onde tu saiu. Lembra de onde Deus te tiraste. Lembra onde Deus te colocou. Deus tirou você da sarjeta, Deus tirou você da opressão, Deus tirou você do fundo do poço e colocou você para ser destaque. Deus colocou planos de vida para você, Deus colocou dons espirituais em você, mas você tem se acovardado e o diabo está conseguindo parar você. Deus está mandando pessoas se levantar aqui. Deus está dizendo para você: o diabo está tentando parar você, oferecendo bolotas. Mas o que Deus tem para te dar é muito maior do que a bolota do diabo. É muito maior do que a bolota do diabo. E nós não entendemos isso. Tem hora que, meu irmão, nós somos como crianças. Os nossos talentos nós não podemos enterrar. Você sabe quantas vezes Satanás tentou enterrar meus talentos? Se eu tivesse parado, vocês estavam aqui hoje? Se eu tivesse parado, essa igreja existia aqui hoje? Porque para essa igreja estar materializada neste lugar, precisou que eu invocasse pela fé um Deus que pega o invisível e faz se materializar. Diga glória a Deus. Você está aqui hoje porque um valente se levantou em teu favor e disse: Satanás, a partir de hoje essa pessoa passa agora a ser do Espírito Santo e de Jesus. Mas olha, pastor, deixa de ser covarde. Nós vamos fazer como Elias. Elias invocou o nome do Senhor, desceu fogo, consumiu todo o holocausto. Viu fogo descendo no céu, matou 950 profetas de Aserá e de Eusebul. Aí por causa de uma mulher, estava se escondendo agora. Olha para seu irmão, diga: sai da caverna, que Deus quer tirar você da caverna hoje. Diga: Deus ainda quer te usar, hein? Você acha que o diabo quer você pregando a palavra? Você acha que o diabo quer você orando em alguém? Eu estava em casa, eu tinha chegado de Catolé do Rocha, de repente eu estava almoçando, estava sozinho lá em casa, chegou um homem batendo na porta e chamando pelo meu nome. Eu disse: pode entrar. Quando ele sentou na mesa, ele se manifestou sem nem eu orar e disse: sabe por que eu estou aqui hoje? O demônio disse: eu fui enviado por Lucifer para falar contigo. Eu disse: bom, já que está sentado na mesa, fale. O meu chefe mandou te dizer que se você não parar de orar nas pessoas, pregar para as pessoas, expulsar demônio, quebrar trabalho, nós vamos matar você. Isso eu estou falando, eu comendo na mesa, meu irmão. Aí de repentemente, eu olhei para o diabo, o Espírito Santo disse: pergunta para ele por que ainda não te matou. Eu digo: demônio, você vai descobrir agora por que você não me matou. Ele disse: eu não falo não. Eu digo: você vai falar. Em nome de Jesus, tu fala agora. Ele disse: você me venceu, eu vou falar. Porque nós não pode com o Deus que tu serve. Toda a vida que eu tento matar você, todo o trabalho que nós faz para você, vai chegando na tua vida e os anjos do Senhor colocam por terra. Eu digo: pois volte para o inferno. Diga: Satanás, que eu ainda vou orar para Deus curar, libertar, transformar, restaurar. Nós vamos resgatar almas dentro dessa cidade e Deus está precisando de pessoas corajosas neste lugar. Tem muitas igrejas que já se acovardaram, tem muitos obreiros que já se acovardaram, pastores se acovardaram, mas a Igreja Batista da Restauração vai estar de porta aberta, orando para curar, libertar. Aqui vai ter fila de oração todo culto, meu irmão. Agora Deus precisa de homens de fé e de mulheres de fé. Aí muitas pessoas têm medo de orar, porque o diabo vai me pegar. Eu vou pedir um tempo a Deus. Para quê? Você acha que Deus dá tempo a pastor? Você acha que Deus dá tempo a obreiro?
Você acha que Deus dá tempo a dirigente de conjunto? Você acha que Deus dá tempo a missionário? Não. Porque Ele está falando nessa noite que se nós não valorizar o que Ele nos deu, Ele vai tomar e vai dar para outro. Se nós não valorizar o que Deus nos deu, Ele vai colocar outro em teu lugar. Ele vai tomar todos os dons espirituais que Ele entregou na tua mão, porque você está se acovardando, você não está honrando o Deus que entregou os dons que você pediu. Olha para seu irmão, diga: deixa de ser covarde. Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Nós vamos se entregar ao diabo de vez? Nós vamos ser covardes de tal maneira que nós não vamos nem lutar? Você vai se dar por derrotado antes de lutar? Vai dar a batalha vencida como o exército de Saul, que já estava derrotado? Olha para seu irmão e diga: o Deus de Israel vai entregar o teu inimigo em tuas mãos. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando e nem quero saber, mas eu quero te falar nessa noite que o Deus que eu sirvo, Ele tem poder para vencer o teu problema. O Deus que eu sirvo, Ele tem poder para fazer morto ressuscitar. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno, e uma ordem dEle o diabo tem que obedecer. Uma ordem dEle o câncer tem que desaparecer. Uma ordem dEle a depressão vai embora. Uma ordem dEle, Deus pode reconstruir o teu casamento novamente. Mas você vai lutar ou vai se acovardar? Você vai se acovardar? Você vai ser reconhecido, porque todos os profetas que foram covardes, está aqui na Bíblia. Deus não apagou não, Deus mostra. Agora, qual é a história que você vai fazer em tua vida? Pergunta ao teu irmão: qual é a história? É de covarde? É? Ou é de valoroso? Eu fui em Riacho dos Cavalos, porque onde nós vamos, Deus está com a gente. Diga glória a Deus. Eu fui em Riacho dos Cavalos, fui evangelizar lá. Tu não tem ideia o tanto de pessoas que se manifestaram naquele lugar, irmão, pedindo para abrir igreja lá. Tem pessoas que ligam para mim de todos os estados, perguntando: pastor, ora por mim. Eu digo, para facilitar, eu digo: procura uma igreja de libertação mais próxima. E diz: não tem. Não tem, pastor. Não tem um pastor aí para orar por vocês, ungir vocês? Tem não. E nós moramos tão distante. Ou como nós desejávamos ter uma igreja dessa aqui na nossa cidade. E você tem a chance de ter uma igreja abençoada como essa, uma igreja que nós vê cura de câncer, uma igreja que a gente vê pessoas sendo libertas de todo tipo de opressão, de todo tipo de maldição, e você não valoriza. É preciso Deus mostrar mais o que para nós, irmão? Ah, pastor, isso é besteira. Mesmo que veja um morto ressuscitando, no outro dia se esquece. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: sai da caverna. Deus está falando para pessoas aqui nesta noite: desemboca o teu vaso que eu quero encher de azeite. Deus está dizendo para pessoas que querem usar você. Mas Deus só pode usar aqueles que têm a mesma fé de Davi, aqueles que têm a mesma fé de Abraão, aqueles que têm a mesma fé de Jacó, aqueles que têm a mesma fé de José, de Moisés, aquele que tem a mesma fé dos 12 e dos 70. Olha para seu irmão: você vai parar? Você vai desistir de Jesus? Diga: você vai apostatar na fé?
Agora imagina você chegar na cara do Espírito Santo e dizer: eu não quero mais você, Espírito Santo. Possa até que você expulse ele de você, mas quando você procurar ele, vai ser tarde demais. Porque nós devemos, irmãos, compreender. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando fores perseguidos, humilhados, passar por aflição, ser presos e até mortos, porque de vós é o reino. Tem bom ânimo, eu venci, e vós vencereis. Deus está quebrando laços aqui hoje. Deus está quebrando o trabalho de macumba que foi feito para te parar. Deus está quebrando o trabalho de macumba que foi feito para embaraçar a tua fé. Deus está quebrando o trabalho feito da cachoeira para te desviar. Você não era mais o mesmo, você não era mais a mesma, mas a partir desse culto hoje você vai ver a diferença da tua vida. Você não estava conseguindo mais orar, você não estava conseguindo ler Bíblia, e o diabo estava soprando no teu ouvido para você parar, mas Deus está dizendo: sai da caverna nesta noite que eu vou te usar. Deus, Ele quer te usar, mas Deus não usa vaso emborcado. Deus não usa. Peça para Deus encher seu vaso nessa noite. Mas primeiramente fecha a trinca. Deixa Deus fechar. Ele é oleiro, Ele pode quebrar você e te fazer um vaso novo hoje. E a glória da segunda casa vai ser mais linda, mais poderosa. Muitos que olhavam para você e não dava nada para você, vão dizer: o Espírito Santo está na vida dele, o Espírito Santo está na vida dela. Olha para o Senhor e diga: não seja motivo de zombação. Diga, porque quando nós as próprias pessoas que nós pregava, vai chamar você de covarde. Vai chamar você de covarde. Porque essa cidade, irmão, está precisando de valentes. Eu estava conversando com a nossa irmãzinha que está nos visitando. Eu disse: nós já conseguimos fechar 600 de feitiçaria dentro dessa. E vai fechar mais. Vai fechar. Você não tem ideia quantos pais de santos já procurou ajuda nesse ministério, irmão. Você não tem nem ideia. Porque até o inferno, ainda que você não reconheça que Deus está aqui, ainda que você ache que esse ministério é um ministério qualquer, já que você não reconhece, os pais de santo estão reconhecendo que Deus está neste lugar. Olha, pessoas que fizeram o pacto com o diabo estão procurando esse ministério, porque sabe e diz: pastor, me ajude. Eu sei que Deus está naquele lugar. Mas tu acha que eles vinham até mim se eu me mostrasse covarde, irmão? Você sabe quantas vezes eu fugi de te ajudar? Você sabe quantas vezes eu me escondi dentro de caverna para não te ajudar? Você chega aqui com problemas espirituais e eu enfrento teus problemas espirituais com fé que nós vamos vencer na autoridade do nome de Jesus. Agora, se eu fosse um pastor covarde, você sabe quantos dias tinha fila de oração aqui? Nenhuma. Se eu não tivesse aqui, irmão, orando, jejuando, vigília toda noite, nós temos vigília de domingo a domingo, essa igreja não seria o que ela é. Seria uma igreja só de louvor, uma igrejinha só de pregação, que Jesus fez isso, que Jesus fez aquilo. Mas aqui nós mostramos milagres ao vivo. Diga glória a Jesus. Jesus disse lá em Marcos 16: foram, pregaram a minha palavra, e Deus confirmava a palavra que eles pregavam com os sinais. Diga, aonde Jesus está tem sinal de Deus. Olha para o seu irmão e diga: não se acovarde.
Diga, se você quiser ficar na caverna, fique. Diga, mas eu vou sair dela. Diga, caverna é para covarde. Diga aí. Diga, eu estava na caverna, mas hoje eu vou sair. Deus falou comigo. Diga para o irmão, Deus falou comigo hoje. Vamos para a Santa Ceia, né?